Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus queridos, quero convidá-los para que vocês tomem os assentos, que nós vamos hoje estudar um texto sobre o que acontece quando há a rejeição da verdade. O título, nosso comentador, ele colocou: quando a criatura vale mais que o Criador. Então o homem torna-se mais importante do que o próprio Criador, do que o próprio Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que mudaram a verdade de Deus. Então a corrupção da qual o homem tem mergulhado nela, está relacionado a uma escolha deliberada em seguir a mentira e não andar na verdade que Deus deixou para que os homens caminhassem nela. Deus deu ao homem o que é a sua palavra, Deus revelou ao homem a sua vontade, como é que nós devemos nos relacionar, nos comportar diante do nosso próximo, da sociedade que nós estamos vivendo. Mas sabemos que há uma desconstrução dos valores da palavra de Deus. E isso vai aparecer com uma abordagem mais abrangente no século XIV, com o advento da Renascença, o Renascimento. Lá na frente nós vamos definir que teoria, que filosofias são essas, da qual o mundo foi dominado por ela. Então nós sabemos que o homem está em rebelião contra Deus. E quando há essa rebelião contra Deus, nós vamos ver que os padrões morais, os padrões éticos serão afrouxados. E logo aquilo que é errado para o homem ímpio se tornará certo. E o certo se tornará errado. Então a nossa lição hoje é trazer esse alerta. O que ocorre quando o homem, pode ser você, deixa de observar o que? A verdade da palavra de Deus e centraliza o que é certo ou errado na ética do homem, na ética humana. Porque Paulo escrevendo, Paulo diz que há doutrina de demônios, há doutrina de homens. Logo, você tem que tomar cuidado e saber discernir as coisas de Deus, aquilo que Deus estabeleceu pela sua vontade e aquilo que os homens estão querendo empurrar na sua mente e na sua cabeça. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem espiritual, ele consegue discernir essas coisas. Mas se você não dá lugar ao Espírito, você será alguém carnal. E logo você não conseguirá discernir essas coisas. Então que o Espírito Santo nos ajude. Que nós possamos ter a mente de Deus. O que é ter a mente de Deus? É o Espírito Santo operar com o nosso intelecto para que nós possamos entender a verdade da palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, e eu vos enviarei outro Consolador. Outro, no grego é alos. Alguém da mesma espécie, da mesma essência, da mesma personalidade. Sabemos que Jesus é Deus. Jesus instruiu, guiou os seus discípulos.
E Jesus está dizendo, olha, eu vou, mas eu não vou vos deixar órfão, desamparado, sem ninguém para os ajudar, os consolar. Mas eu mandarei o que? O Consolador. E ele estará convosco. E ele vos ensinará toda a verdade. Então, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade. Porém, meus irmãos, quando há o desprezo à palavra de Deus, aos ensinos deixados pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, nós vamos ver que haverá uma corrupção generalizada em todos os aspectos. A primeira verdade relacionada quando ocorre o desprezo à palavra de Deus, porque nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, mas a verdade vai muito mais além. A verdade é uma própria pessoa. Porque Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é uma pessoa. O que é a verdade? A verdade é Jesus. É a verdade que esclarece, é a verdade que enriquece, é a verdade que salva, é a verdade que transforma, é a verdade que dá uma esperança e é uma verdade que leva o homem a Deus. Nele está a verdade. E ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade, que nos libertou. E hoje nós não somos mais escravos do medo. Porque nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que nos orienta. Nós temos um Deus que nos dá uma viva esperança. Se cairmos aqui, vamos ressurgir na eternidade para viver eternamente com Ele. E quando há esse desprezo, meus irmãos, vamos para o próximo slide aí, Lucas. Os desprezos à verdade. Quando há o desprezo à verdade, ocorre 4 coisas na vida do homem. O homem se torna ímpio, o homem se torna injusto, o homem se torna insensato e o homem se torna idólatra, adorando a criatura em vez de adorar o Criador. E nesse primeiro tópico nós vamos falar de 2 coisas, quando há o desprezo à palavra de Deus. Ocorre o que? A impiedade. O que é a impiedade? Essa palavra impiedade vem do grego. Asébia. Significa alguém que não é religioso. E quando fala de alguém que não é religioso, está dizendo alguém que não é devoto a Deus. Alguém que não segue o que é a Deus e nem a sua palavra. Logo, ímpio é aquele que diz, olha, Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu bem quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou dono o quê? Da minha vida, dono do meu destino. Logo, eu não preciso de valores bíblicos, eu não preciso disso aqui não. Assim diz o ímpio. E ele vive uma vida alienada, como se Deus não existisse, praticando aquilo que ele acha que é certo ou que é errado. Quem é o ímpio? Aquele que não reconhece a Deus, que não segue a sua palavra, que não tem a sua devoção a Ele. Logo, ele pratica o que? A iniquidade. E pode ter alguém impiedoso entre nós? Pode. É aquele que ouve, mas não obedece. É aquele que sabe que um dia todos terão que prestar conta diante de Deus, mas ele não está nem aí com as suas ações e as suas atitudes. Então, meus irmãos, haverá um dia de prestação de conta.
Então o ímpio, ele decide viver dizendo que ninguém tem nada a ver com a minha vida e nem Deus. O que vocês acham? Vocês acham que Deus tem a ver com a sua vida? Vocês acham que a palavra de Deus precisa ser obedecida? Que a palavra de Deus precisa ser seguida? O ímpio não pensa assim. O ímpio pensa diferente. Logo, quando há o desprezo à verdade, o homem se torna um ímpio, um impiedoso. Não vamos confundir, meus irmãos, o ímpio com o pecador. Todos são pecadores. Mas o ímpio é aquele que teve a oportunidade de se curvar a Deus e não se curvou. Embora eu acho que são poucos os que não podem reconhecer essa verdade. Nós vamos chegar lá na frente no item 2, mas agora estamos no item 1 ainda. Então, quando há o desprezo à verdade, o homem entra pelo caminho que dá injustiça. Essa palavra injustiça no grego vem de adikia. O que significa isso? É sem retidão. Alguém que não segue a justiça da palavra de Deus. Embora a nossa justiça seja como trapo de imundícia, para nada serve, mas nós temos que procurar ser justo um com os outros, meus irmãos. Andar na retidão, ser reto. Só que o homem, quando ele despreza a palavra de Deus, ele pratica injustiça contra, primeiramente, o seu próximo. E nós aprendemos que quem não respeita o quê? O seu próximo não respeita a Deus. Porque Deus, acima de tudo, é um Deus que a sua essência é amor. E Deus respeita a cada um de nós. Deus é tão bom e tão justo, meus irmãos, que as suas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Só que Deus é um Deus paciente. E aqueles que não se renderem a Ele, escolherem viverem uma vida de impiedade e uma vida de injustiça, um dia terão que enfrentar o juízo de Deus. Então, quando há o desprezo à verdade, as pessoas desprezam uns aos outros. Desprezam a Deus e praticam o que há? Injustiça. Injustiça. Então, tanto a injustiça como a impiedade, ela está relacionado a uma recusa do homem em se curvar diante de Deus. Quando o homem não se rende, quando o homem não se dobra diante de Deus, ele se torna uma pessoa cheia de injustiça e impiedade. E a única maneira do homem se libertar, porque o homem está sobre a ira de Deus. No versículo 1, meus irmãos, nós lemos, porque, olha só, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então a ira de Deus vai se manifestar. A ira de Deus não é que nem a ira do homem. Por isso que a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequei. Quer dizer, você pode sentir aquele primeiro impacto ali, mas você retém a ira e se acalma.
e se desvia o quê? Ali da violência. Todos terão que prestar conta, meus irmãos. Se não for nessa vida, vai ser na eternidade. É a grande verdade. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. O injusto, o impiedoso planta iniquidade. E vai colher o quê? O fruto da sua semeadura. Mas a única maneira do homem se livrar da ira de Deus é o homem se dobrando aos pés da cruz e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador para que os seus pecados sejam perdoados. Aí ele escapa da ira divina. Porque ele é absolvido pela obra de Cristo ali na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo veio trazer redenção para o homem. Para que o homem seja redimido de uma condenação e possa ser absolvido para uma viva esperança de uma eternidade com Deus. Então há solução para o injusto e para o impiedoso, desde que haja uma redenção a Cristo. Por isso nós cantamos aquele cântico, né? Rendido estou. Nós nos rendemos, meus irmãos, diante do Rei, diante do soberano do universo. Nós nos rendemos diante dele, porque sabemos que somos dependentes dele, e sem ele nós nada podemos. E estamos numa batalha contra o nosso próprio ego, nosso próprio eu, para seguir a sua vontade. Porque muitas vezes não é fácil. A nossa carne milita contra o nosso espírito. Porque a nossa carne, a nossa natureza quer as coisas do mundo. Mas a nossa alma, o nosso espírito suspira pelas coisas de Deus. Então, quando há o desprezo à verdade, há a impiedade e a injustiça. É o primeiro item. Segunda coisa que acontece, meus irmãos, a insensatez humana. Lá no Salmo 53, versículo 1, alguém lê para nós esse texto? Pode. Disse honesto o seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que se faça o bem. Amém. Disse o nécio. Quem é o nécio? É o insensato. Sabe o que é isso? É aquele que é louco. É aquele que não tem senso. Porque Deus, meus irmãos, é um Deus que se revelou e um Deus que se revela para toda a humanidade. Nós temos algumas revelações de Deus. Primeira, Deus se revelou pessoalmente aos nossos primeiros pais. É a revelação especial de Deus. Deus se revelou a Adão e Eva. Era algo tão maravilhoso que o texto diz que na viração do dia, toda a tarde, Deus vinha para se relacionar com o homem. Olha só. Não é que Deus diz para o homem, vocês virão a mim, não. Deus vinha ao homem para se relacionar com ele. Mesmo assim, meus irmãos, o primeiro casal acreditou na mentira do diabo. Vocês serão como Deus. Então a criatura querendo ser o quê? Também como Deus. Nós vamos ver que o pecado trouxe algumas consequências. Mas mesmo assim Deus ainda continuou se revelando que alguns homens. Deus se revelou a Enoque. Deus se revelou a Noé. Deus se revelou a Abraão. Mas além dessa revelação, há a revelação natural para toda a humanidade, todos os homens. Porque Paulo escrevendo, no versículo 3, ou melhor, no versículo 20, diz, porque todas as coisas invisíveis,
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que são criadas. Alguém lê para nós o Salmo 19. Vamos lá ouvir? Salmo 19, versículo 1 até o versículo 3. Pode ler. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e a sua palavra até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Quem é qual noivo que sai do seu tálamo e a sua alegra com o herói que corre o seu caminho? A sua saída é desde a sua extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furtar o seu calor. Amém. Então nós vemos, meus irmãos, que o salmista, ele expressa dizendo, os céus declaram a glória de quem? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas. Então Deus se declara, através da própria criação, de que Ele é Criador, de que Ele existe e de que Ele se compadece para com o homem. E Paulo está dizendo que o homem será indesculpável quando tiver que apresentar diante dele para prestar conta. Porque a própria natureza revela que há um Deus. Nós não somos fruto do acaso, nem do evolucionismo, nem do Big Bang, mas nós somos fruto de um Deus criador, que criou todas as coisas e criou o homem para que o adorasse, para que tivesse um relacionamento com Ele. Porém agora, meus irmãos, os homens, vendo essa verdade, e não glorificando a Deus, Deus permite que eles sejam enganados pelo engano de ideologias, da qual desprezam a palavra de Deus. E eles acabam acreditando na mentira. Em vez de adorar o Criador, eles adoram o que? A criatura. Então, quando o homem despreza a palavra de Deus, nós vamos ver que o homem se torna louco. É uma loucura desprezar o quê? Os conselhos de Deus para nossas vidas. Então o insensato diz, olha, não há Deus. E se há um Deus, é um Deus imaginário que eu crio agora, que eu adoro. Na terceira sessão da nossa aula, nós vamos comentar sobre o perigo da idolatria. É quando a criatura não se curva diante do Criador. A palavra de Deus diz que Deus deixa o homem entregue aos seus próprios desejos carnais, caídos, para que ele seja enganado pelo maligno e venha andar em um caminho que é desprezível aos olhos de Deus. Então, quando você despreza a verdade, você acaba se tornando um nécio, um louco, um insensato. E o insensato, meus irmãos, é alguém perigoso. Sabe por quê? Ele constrói a sua vida alienada da palavra de Deus. Jesus, ele conta uma parábola dizendo que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha.
Mas o homem insensato constrói a sua casa sobre a areia. Mas quando vem a tempestade, vem as inundações, vem os furacões, grande é a ruína da casa que foi construída sobre a areia. Então o insensato quer construir a sua vida alienada de Deus. Mas grande é a sua queda. Mas o homem prudente, ele atenta para os conselhos do Senhor e constrói a sua casa, a sua vida, os seus sonhos, estabelecido dentro da palavra de Deus. E ele consegue, meus irmãos, sobreviver diante de qualquer calamidade que possa surgir diante da sua trajetória. Porque Deus é com ele. E quarto, quando há o desprezo pela palavra de Deus, o homem entra pelo caminho da impiedade, da injustiça, da insensatez, e o homem se torna o que? Alguém que vira idólatra. É o culto à criatura. O homem dá a sua devoção agora, não a Deus. Porque até mesmo a ciência, ela estudando a questão da religiosidade, ela vai dizer que o homem é um ser religioso por sua essência. O homem foi criado para uma adoração, uma veneração. E a origem do homem está relacionado ao monoteísmo, à adoração a um Deus. Mas por causa da rejeição à verdade, nós vamos ver que o homem virou o quê? Politeísta. Adoração a vários deuses. Então, o culto à criatura. Sabemos que todos os homens são criaturas de Deus. Mas aqueles que se rendem a Cristo, João escreve lá no seu primeiro capítulo, dizendo que aqueles que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, olha só, Deus deu-lhes o poder de serem chamados agora filhos de Deus. Então, aquele que se rende a Deus, aceita Cristo, se torna filho de Deus. Mas aqueles que rejeitam a verdade de Deus, Paulo vai escrever, meus irmãos, lá em Efésios 2:3, dizendo que os homens se tornarão agora filhos da ira, filhos da impiedade, porque rejeitaram a verdade. E quando os homens resistem à verdade, nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, Romanos 1, 24. Olha só. Pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu próprio corpo. Então os homens mudaram a glória de Deus. Incorruptível. Versículo 23. Tornando a semelhança de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível, como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então os homens, eles mudaram o quê? O culto. A devoção que deveria ser entregue exclusivamente a Deus, porque Deus é exclusivista. Quando Deus estabelece na lei, lá no capítulo 20, primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem que há em cima no céu, nem embaixo na terra, para que sirva de adoração, veneração, como se fosse Deus.
Então, quando há o desprezo à palavra de Deus, o homem começa a cultuar a própria criatura. E aí, isso ocorre, meus irmãos, em alguns arraiais evangélicos, aonde o líder se torna um Deus. Aquela devoção ao homem, como se fosse divino. Enquanto todos nós somos miseráveis pecadores. Fomos regenerados, mas ainda continuamos sermos pecadores. Pecadores remidos, mas somos falhos, somos limitados. Não há nenhum Deus, não há nenhum super-homem. Somos totalmente dependentes de Jesus, da sua graça, do seu favor. Pois embora nós não andamos na prática do pecado, mas não existe homem que não peque. Porque nós carregamos ainda uma natureza caída. Embora nós tenhamos o que? Uma natureza divina, que é o Espírito Santo operando em nós, sufocando o quê? Essa erva danina, chamada carne, que são as concupiscências, os desejos carnais, que precisam serem dominados pelo Espírito Santo, para que haja em nosso coração o quê? A produção do fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Então a árvore se conhece pelos seus frutos. E um cristão verdadeiro se conhece pelo seu fruto. As suas ações revelarão o que é o fruto do Espírito, que é amor, é paz, é alegria, é benignidade, é bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não há condenação alguma para quem anda no Espírito e há nele as evidências do fruto do Espírito. Não há nenhuma condenação para isso. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então essa corrupção moral é derivada disso, onde serem criados passam a serem cultuados. As pessoas começam a criar ídolos. É um artista de televisão, é um cantor gospel, é uma celebridade, ou até mesmo os altares dentro dos lares, o culto dentro dos lares, onde a devoção acaba sendo para um filho, ou acaba sendo para a esposa. Né? Embora, no bom sentido, a esposa é a rainha do lar, é a nossa musa, aquela coisa toda, né? Mas a devoção é a Deus, meus irmãos. Embora que um cônjuge ama ao outro, a devoção, ela é a Deus. Não às pessoas. As pessoas ao respeito, ao amor, à fidelidade, à lealdade. Mas nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então nós temos o perigo do desprezo da palavra. Que acontece essas 4 coisas que nós aqui falamos. A impiedade, a injustiça, a insensatez e o culto à criatura, em vez de cultuar o próprio Deus. Vamos para o nosso segundo item, que agora vai se tornar um pouco mais filosófico. Embora nós temos, meus irmãos, exemplos individuais de personagens no Antigo Testamento
que queriam ser Deus, se colocar no lugar de Deus, para que fosse adorado Ele mais do que o Criador. E na história também vai nos mostrar isso. O que nós podemos dizer de Nimrod, lá em Gênesis. Temos os faraós do Egito, que eram considerados divinos, deuses. Temos os imperadores romanos, que tinham culto ao imperador, que era um ser divino. O que nós não podemos dizer de Nabucodonosor, que se exaltou, achando que era um Deus, e Deus colocou ele a viver 7 tempos, comendo a erva do campo, para que ele aprendesse e reconhecesse que a glória é somente ao divino, ao eterno, ao Criador, ao soberano, ao Deus Altíssimo. E quando ele reconhece isso, Deus permite que ele seja novamente restabelecido ao trono. Então esses personagens na história e mesmo dentro do texto bíblico, essa ideia, esse pensamento, onde a criatura vale mais do que o Criador, ela vai se tornar uma corrente filosófica, que vai ser ensinado, principalmente, entre a classe acadêmica, aqueles que são responsáveis pelo ensino, na onde são transmitidas a várias gerações. E nós vamos ver que a revolução do pensamento humano, ela vai dar na sua essência com um movimento chamado renascentismo, que surge no século XIV, no século XV. Que movimento era esse? Quais eram as suas ideias? Então, até na idade medieval, até a queda de Constantinopla, nós vamos ver que a Igreja Católica, a Igreja caída, ela era contrária a mudanças de classe, contrária ao estudo da ciência, era contrária à cultura e muitas outras coisas. Nós vamos ver que havia o quê? Um combate. Mas logo alguns filósofos, estudiosos diziam o seguinte: a verdade, ela é construída sobre a base da razão e do pensamento humano. Logo, valores bíblicos não servem. Então, essa corrente de ideia do renascentismo, na Renascença, então eles defendem a razão e a ciência como verdade única, menosprezando o quê? A fé, menosprezando a ética cristã e valores cristãos. Logo, o renascimento é o renascimento de uma nova revolução da mente dos homens, dizendo é o seguinte: aquilo que não for explicado pela razão não é verdade. Aquilo que não tiver evidência dentro da ciência não é verdade. Tudo precisa ter uma explicação racional. Milagre se explica, irmãos? Não se explica. Tem coisas que não se explica. Então, logo, eles rejeitam o que? As Escrituras. Porque até a idade medieval, a visão da humanidade era o seguinte: existe um Deus soberano, um Deus único,
que governa todo o universo. E esse Deus deixou para o homem o quê? Valores religiosos, valores sociais, valores políticos. Deixou valores para que a sociedade possa ser construída dentro de uma base, vamos usar o nome cristã, bíblica, uma base cristã. Só que o renascentismo diz que não. Essa visão teocêntrica de que existe um Deus, que Ele é o centro de todas as coisas, isso é irracional. Logo, o centro de todas as coisas não está em um Deus. O centro de todas as coisas está no homem, chamado antropocentrismo. Antropo é homem. Centrismo é uma base filosófica dizendo: o homem é a medida de todas as coisas. O homem, ele vem em primeiro lugar. Logo, a fé, ela é desprezada. A fé não vale nada. Por quê? Porque o centro de todas as coisas não é em um Deus, é no homem. Logo, eu posso ter fé no homem, mas não fé num Deus. Porque o homem eu vejo, Deus eu não vejo. Logo, Deus não se explica. Logo, essa concepção bíblica, cristã, ela precisa ser deixada de lado. E dar espaço para o humanismo, onde o homem é mais importante do que todas as coisas. Então, no século XIV, com o Renascimento, vai surgir essa ideia, essa filosofia, da qual Deus, ele é deixado de lado e o homem é colocado no centro. E com essa visão renascentista, vai surgir o quê? O humanismo. Próximo item para nós, Lucas, por favor. E o que é o humanismo? Se eu mudei a visão de a minha vida centrada em Deus, para a minha vida centrada no homem, logo, isso aqui é a palavra de Deus. Logo, a ética bíblica, a ética cristã, ela já não serve mais para a minha vida. Porque a minha vida, a minha ética, os meus valores têm que ser centrada dentro de um conjunto de ensinamentos baseados naquilo que é estabelecido pelo homem, não por Deus. Então Deus, ele é tirado do centro. Então o centro agora é o homem. Então o homem agora ele vai trazer o que? Um conjunto de valores, da qual Deus é deixado de lado. Aí eu vou dizer para vocês que vai entrar aí essas filosofias marxistas, dizendo, né, que todos são iguais, embora isso vai surgir lá na Revolução Francesa, só que essa igualdade não é uma igualdade de direitos estabelecido dentro de um conjunto bíblico. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus criou macho e fêmea. Essa é uma verdade única, irrefutável. Porque a perpetuação da espécie é entre homem e mulher. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Que são incompatíveis. Então o casamento, ele é heterogênico. Duas pessoas diferentes se unindo, aí vai. Mas homem com homem, mulher com mulher, isso aí não dá certo. Isso não é bíblico. Mas dentro do humanismo, dizendo não. Há direitos individuais, todo mundo tem os seus direitos. Então nós não estamos combatendo contra direitos. Se um homem quer morar com uma mulher, que ele more. Se um homem quer morar com outro homem, o problema é dele. Só que pela palavra de Deus, eu estou dizendo que haverá o quê? Um juízo, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Porque Deus abomina isso e Deus não criou isso. Nós não podemos
maltratar ou discriminar essas pessoas. Eles querem viver uma vida alienada, eles vivem. Né? O que não pode é eles quiserem vir para a igreja, não terem mudança e querer que nós aceitamos o quê? Casamento de mulher com mulher e homem com homem. E em alguns lugares entrando na justiça para o pastor fazer um casamento de 2 homens. Então, eles ficarem para lá, o problema é deles. Mas eles quiserem vir introduzir o quê? Esse ensinamento corrompido dentro de um contexto fechado, entre aspas, é o nosso, porque ninguém é obrigado a nada. Nós cremos nessa verdade e seguimos essa verdade. Se alguém quer fazer parte do nosso grupo, é livre para vir, para visitar, para sentar aqui, participar dos cultos. Mas se quiser ser membro, há um conjunto de regras. Há um conjunto de valores. Com a sociedade aí fora, né, dentro do humanismo, dizendo, olha, não tem problema nenhum do homem, de vez em quando, beber água em outra cisterna. As irmãs casadas acham que isso é certo? E os homens casados acham que é certo as mulheres dar uma puladinha de vez em quando? Isso, meus irmãos, não é ética nossa. Isso não é parte da nossa moralidade. Nós rejeitamos essas coisas porque nós cremos que o centro de todas as coisas é Deus. E Deus sendo o centro de todas as coisas, Ele deixou a sua palavra. Então aquilo que está aqui é a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta. É aqui que nós cremos, é aqui que nós vamos sermos guiados. Mas o humanismo quer rejeitar isso aqui. E querem trazer agora um conjunto ético, de valores, centrado dentro de uma sociedade corrompida. E aí eles começaram lá atrás. Porque eu lembro quando ainda estudei, não sou tão velho, mas os mais velhos, os da minha idade, vão se lembrar. Antigamente tinha a matéria, o SPB, Moral e Cívica. Você aprendia valores da sociedade, né, da sua pátria. Tinha o ensino religioso, onde você aprendia a verdade sobre família, sobre respeito, sobre amor, sobre Deus. Mas isso foi desconstruído. Por quê? Do ensino humanista. Deus não é mais o centro é o homem. Logo, essas coisas, Deus precisa ser rejeitado, Deus precisa ser tirado. Então, o humanismo é que a ética e a moral depende do homem. Depende do homem. E não de Deus. É por isso que nós estudamos lá. Eles querem o quê? Dentro de uma ideia, o próximo texto aí para nós, Lucas. O iluminismo, né, que é uma corrente filosófica também, que é variante ali do Renascimento. Então eles rejeitam que a tradição daquele tempo, a tradição cristã, ela é rejeitada. Que o homem é o que é o senhor do seu próprio destino. Logo ele pode criar suas regras, ele pode criar o que é as suas normas, ele pode criar as suas leis, e ele pode seguir o caminho que ele quiser. E aí vai surgindo o que? Algumas aberrações em alguns lugares que se diz cristão, mas que valores foram corrompidos. A palavra de Deus foi trazido que um novo resignificado para implantar doutrinas diabólicas. Então, o iluminismo, nós já estudamos, acho, na lição de número 2,
diz que a igreja como instituição não é necessária. Não é necessário que uma igreja, não é necessária valores cristãos. E nós temos o pós-modernismo, meus irmãos, que é a idade moderna, quando ela chega. Então, o nosso comentador aqui, ele traz o texto aqui de... Deixou uma sociedade sólida. Sólida é que não muda. Sólida. A montanha está ali, você pode até atravessar ela no meio, mas você não consegue tirar ela daí e colocar em outro lugar. Em alguns lugares faz o túnel, passa o quê? O trânsito, está ali. Então, a sociedade antiga era uma sociedade sólida, segundo eles. Só que a sociedade moderna, ela é líquida. O líquido, ele é desse copo, eu passo para esse. Há uma mudança, é líquida. Só que o sólido, ele permanece como ele era. E eles estão dizendo, um pós-modernismo, é o seguinte: os valores são líquidos, não há verdades absolutas. Todas as verdades são relativas. Logo, você pode fazer o que você bem quiser. Depende da sua compreensão, porque tudo é relativo. Se para fulano acha que é pecado e para Beltrano acha que não é, então pode fazer o que bem quiser. O pós-modernismo é marcado pelo hedonismo. O que é hedonismo? É o prazer desenfreado. Posso todas as coisas, porque tudo me é lícito. Logo eu posso fazer o que eu bem quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Surge o consumismo. O importante é ter as coisas, não é o que eu sou. O importante é que eu tenho. Então, se eu sou desonesto, se eu engano, se eu roubo, o importante é que eu tenho os bens. Então, ele quebra o que? Valores absolutos, relativando tudo. E essa relativação, ela vai em todos os aspectos. Porque sabemos que o relacionamento afetivo, ele é somente dentro do casamento. Mas hoje, no pós-modernismo, não. Você tem que experimentar, você tem que passar por experiências para entrar num relacionamento para ver se ia dar certo. Então, valores, princípios são quebrados, são mudados, dizendo que a modernidade é outra. Logo, o antigo ficou ultrapassado. E o novo chegou, e o novo tem que ser seguido. Então é o perigo da revolução do pensamento. Então essas escolas filosóficas, surgido com a Renascença, humanismo, iluminismo, pós-modernismo, e tem outros ismos. Quando fala ismo, está relacionado à filosofia. Tem um monte, tem um tal do narcisismo, né? Onde o homem se acha, né? Tem um achismo no bom sentido, né? Você se olha no espelho e fala, nossa, estou bonito hoje mesmo, né? Você não tem nenhum pecado, né? Pecado é você olhar e falar, nossa, ninguém é que nem eu. Eu sou o último pacote, sou a última bolacha do pacote. Eu sou o cara, né? Se não for eu, não é ninguém. Né? Então, meus irmãos, com essa revolução do pensamento, vai surgir um perigo chamado autolatria. Vamos lá, Luca. Tipos de autolatria. Sabemos que idolatria, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna o que? Uma idolatria. Porque a definição mais trabalhada com a questão da idolatria é lá em Êxodo 20. Se eu me falha a memória, versículo 3, está dizendo, Deus fala, né?
que não farás para ti imagem de fundição, de escultura, nem o que há no céu, nem embaixo na terra, para que seja adorado, para que seja venerado. E sempre atrás de um ídolo, Paulo escrevendo diz que há um demônio. Há um demônio atrás desses ídolos criados pelo homem. Então, a idolatria. Então, sabemos que idolatria é pecado, que Deus abomina. Porém, há vários tipos de idolatria. Idolatria da autoimagem. É aquilo que eu disse para vocês, o narcisismo. A pessoa se acha como se existisse só ele sobre a face da terra. É o transtorno do narcisismo. Se eu não fizer, ninguém faz. Se não for eu que faço, não fica bem feito. Tudo é eu. Então, meus irmãos, o narcisismo, o quê? O tipo da idolatria da autoimagem, é quando a pessoa começa a se auto-idolatrar. Ele começa a promover a própria imagem, colocando como um símbolo. Lá fora, nós vamos ver que a sociedade corrompida, ela quer trazer alguns símbolos que não servem de exemplo e de valores para ninguém. Pegando pessoas prostitutas, corrompidas, desonestas e colocando símbolo, como se fosse alguém honesto. Exemplo para a geração que está surgindo, para jovens. Anseia por reconhecimento. A pessoa quer estar em evidência, quer os primeiros lugares, quer o destaque. E aí ele passa por cima do outro, ele puxa o tapete do outro, ele passa a rasteira. Tudo para auto se promover. E ele se acha autossuficiente, que não depende de Deus, ele faz acontecer. Então a idolatria da autoimagem. A pessoa se acha. Até mesmo acima de Deus. Ou como se fosse um Deus. Segundo, idolatria do coração. Quando se fala em coração, meus irmãos, está falando que é o centro das nossas emoções. Está falando da nossa mente. Né? E o sábio pregador disse que enganoso é o coração do homem. Então a nossa mente, meus irmãos, ela é enganosa. Então nós temos que tomar cuidado, porque a nossa mente, o nosso coração tem que ser levado cativo. Rendido o quê? A Cristo. Porque o grande problema da idolatria do coração é a soberba. É o homem achar que é alguma coisa. E nós não somos nada. Somos miseráveis pó e cinza. Morreu, acabou. No sentido físico. Não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais. Mas tem gente que é orgulhoso. Ele despreza outras pessoas. É o menosprezo pelo próximo, achando que tudo pode. Que ele pode. Então ele cria o quê? Um altar para si próprio.
A idolatria do coração está relacionada à avareza. Ele acha o que ele tem vai resolver todos os seus problemas. Entre a avareza temos o amor ao dinheiro. Dinheiro é bom? Dinheiro ajuda muito, meus irmãos. Você pode ter uma boa casa, pode ter um bom carro, pode ter algumas coisas boas. Dinheiro ajuda, você pode ajudar o outro. Só que o dinheiro não te impede de morrer. O dinheiro não te impede de ficar doente. Você pode até ter os melhores médicos. O dinheiro não te impede de algumas tribulações. Então tem pessoas que colocam o centro do seu coração em coisas. E se tornam o quê? Um coração idólatra, materialista. Ele busca a Deus não para que possa ser salvo, mas é que possa ser atendido nas suas necessidades materiais. Ele vem para a igreja, faz aquelas campanhas para receber bens materiais, mas ele não vem para a igreja para fazer uma campanha para que outro irmão seja curado de enfermidade. Ou se algum irmão venha a ser socorrido de uma dificuldade. Ele só pensa nele. Só pensa nas coisas. No coração vem os maus pensamentos. Está no meio, mas está desejando mal para o outro. Porque o seu coração não está rendido a Deus. É invejoso. É cobiçoso. Cobiça as coisas do outro. Deseja o que o outro tem, ele deseja para ele. Não é porque tem necessidade não, é porque é invejoso. Então, idolatria do coração. E por último, a idolatria sexual. Que também está no coração, mas é uma espécie, meus irmãos, de ídolo, que a pessoa se torna prisioneira. Idolatria do corpo. Aonde ele usa o corpo como, ou ela, como instrumento de cobiça. Ele ou ela quer ter sarado, mas não é para ter uma boa saúde, mas é para chamar atenção, para ser adorado, para ser venerado, para ser desejado, ou até mesmo para ser objeto de cobiça. Nós temos que nos cuidar, temos que nos cuidar. Se tiver condição de melhorar um pouquinho, a gente tem que ter essas condições de melhorar um pouquinho, né? Estou vendo que está começando a nascer umas entradas aqui, mas é da idade. Não tem jeito, mas quem tem dinheiro, quer colocar cabelo, que coloque. Não tem problema nenhum, não. O problema é a pessoa querer fazer isso. Tá bom. O problema é a pessoa querer fazer isso para ser desejado, ser adorado, para aparecer. A gente, se fazer alguma coisa, tem que fazer para o seu bem-estar. Fala, eu vou fazer porque eu quero estar bem. Eu quero pintar o cabelo de loiro, vou colocar porque eu quero ficar loira. Porque eu acho bonito. Mas querer ficar loira para chamar a atenção, porque fulano é loira e quer ficar igual, meus irmãos, aí já é pecado, aí não pode. Se fazer porque o outro fez por inveja, não pode. Né? Fazer a plástica para tirar os pneuzinhos, não tem problema nenhum, não. Pode fazer. Mas querer fazer para aparecer para os outros, olha, eu estou sarado. Aí não pode. Porque tem gente que quer fazer porque quer atração para si. Aí eu disse para vocês, o pecado é querer fazer para chamar a atenção. Para querer ser um ídolo, um objeto, não é isso. Se você faz, você tem que fazer para o seu bem-estar. Eu vou fazer que eu gosto, eu quero estar assim, não tem problema nenhum. O problema é para ser adorado.
Porque tem mulher que quer se cuidar, não é para agradar o marido, não. É para chamar a atenção dos outros. E isso é pecado, e é um chamamento para um abismo. A mulher tem que se cuidar para ficar bem cuidada para o seu marido, isso é a verdade, tem que se cuidar. Mas se sair fora dessa linha, meus irmãos, não pode. É melhor que fique como está ali, com o maridinho ali, do que querer fazer e lá na frente ter uma consequência. Porque tem uns que querem fazer para ser cantada. Né? Ela se perfuma tão porque ela quer chamar a atenção de todo mundo por causa do perfume. Mas tanto o homem como a mulher tem que andar cheiroso, realmente. Mas vou passar isso aqui, vou passar um monte, porque na hora que eu passar na fileira assim, todo mundo vai sentir. Eu falo, nossa, isso aí não pode. Né? Então são os excessos. Né? Idolatria do sexo. As pessoas ficam aprisionadas em imagens sexuais de internet, no oculto ali. Eles ficam vendo ali aquelas imagens. Casado, fica com gracinha, com mulheres solteiras, ou até mesmo com outras mulheres casadas. O homem precisa beber a água na sua cisterna. Goza a vida com a mulher da tua mocidade, mas não com a mulher do próximo. Com a mulher lá em casa ele não faz o elogio. Mas lá no emprego ele não pode ver uma outra. Oh, como você está bonita. Nossa, que roupa. Nossa, que cheiro. É pilantra, meus irmãos. Não vigia, idolatria sexual. Cria fantasias com outras. Mas vai criar fantasia com a esposa. Então tem gente que é preso nessa questão. É por isso que Jesus disse, se o homem olhar para uma mulher impura e ter desejo com ela, cometeu o pecado. Então tanto o homem como a mulher precisam que vigiarem. Guardar o seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque toda queda antes vem de um desejo que nasce dentro do coração. Temos o exemplo clássico. A mulher se banhando lá no telhado. Qual que é o propósito de se banhar em um telhado? Se tem telhado próximo que alguém vai estar vendo. É a mulher que mora no apartamento, tem aqueles apartamentos, ou o homem, apartamento próximo do outro, sabe que o andar de cima consegue ver lá dentro. E aí não fala para o marido colocar uma cortininha, colocar alguma coisa para tampar ali, mas não, quer se expor. E o homem, quando lá de cima deu uma olhada, viu, foge dali. Mas não, quer ficar olhando. Ficar olhando vai cair, não vai ter jeito. Então essa adoração a Deus é trocada pelos desejos impuros da sexualidade. Então que Deus guarde nossos corações desse tipo de idolatria. Então a corrupção da raça humana é o desfecho para toda imoralidade que nós encontramos em nossos dias. Então o homem, quando eleva o seu interesse acima da vontade divina, nós vamos ver que as consequências serão desastrosas. Então as Escrituras, elas nos advertem. Os que praticam tais coisas, meus irmãos, enfrentarão a ira divina. Então que Deus nos guarde, que não haja desprezo em nossos corações pela palavra de Deus,
mas que a palavra seja amada, seja desejada, seja obedecida, seja um espelho para que nós possamos estar andando nela, para não sermos condenados com o mundo, mas que sejamos salvos na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você que nos acompanhou até agora, nesta manhã, queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, que Deus continue te guardando e você consiga, em todas as coisas, viver uma vida que Deus possa se alegrar de ti. Tenha um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus.